Qual é esse? Nesse? Não entendi nada aqui agora. Aí, ó. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Que Deus nos abençoe ainda uma vez, para que o aprendizado de hoje possa ser para todos nós uma alegria, a alegria da descoberta, a alegria da captação do conhecimento. Que Jesus, o mestre, o instrutor por excelência, nos ampare o raciocínio, o conhecimento, o sentimento, para que venhamos a desempenhar nossa pequena tarefa da maneira mais lógica e sensata possível, dentro daquilo que a doutrina espírita nos permite. Que possamos nós abrir o coração agora em oração, de tal modo que essa oração como que nos ajude a serenar os nossos ânimos, a serenar o pensamento, os sentimentos, assim como aquele aluno que repousa a mente, que repousa o coração, para prestar atenção naquilo que o professor vai lhe passar. E no nosso caso, o professor é Jesus, é Allan Kardec, é Leon Denis. Então, prestemos atenção, concentremos o pensamento e o sentimento para abrirmos com dignidade o nosso aprendizado de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, Pai, em medidas iguais a que perdoarmos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Para enxuto, agradecendo aos nossos instrutores, aos nossos tutores, agradecendo aos nossos protetores. Nós damos por aberto o nosso aprendizado nessa noite. Que assim seja.
hoje, finalizando os estudos sobre o medo, nós vamos falar de como podemos combater o medo, de como podemos aprender a administrar o medo até combatê-lo de vez. O título do nosso aprendizado hoje é O medo se combate orando e agindo. Nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda, logo de início, nos dá a seguinte orientação: o hábito de se desincumbir das tarefas nobres cria condicionamentos positivos que se vão incorporando ao modus operandi até fazer-se automatismo na área das realizações. Então, vamos raciocinar segundo a orientação do querido Filomeno. Quando nós vamos fazer uma vibração, nós concentramos o pensamento, nós concentramos o sentimento. Quando vamos abrir um trabalho como nós abrimos agora, nós concentramos o pensamento, concentramos a nossa força espiritual, porque também as temos, né? Para iniciarmos o nosso aprendizado da maneira mais serena, da maneira mais sensata e lúcida possível. Assim é o título do nosso aprendizado de hoje. O medo se combate orando e agindo. Ou seja, sempre que o medo se apresentar, seja qualquer tipo de medo, a primeira atitude nossa é elevar o pensamento aos céus, o mais alto que isso não seja possível. E essa elevação tem que ser feita com lucidez, com fé, né? Com base nos nossos conhecimentos, de tal maneira que o pensamento da oração possa sair de dentro de nós, criar uma força protetora ao entorno de nós, né? Por isso que o querido Manuel nos diz aqui, é preciso incorporar ao nosso modo de operar, ao nosso modo de agir, a oração, né? Então, nós não precisamos de um local especial, de estarmos dentro da casa espírita, de buscarmos um templo religioso. Não. Em qualquer ambiente, em qualquer lugar, em qualquer cidade, em qualquer casa que estivermos, este é o lugar da nossa oração. Por isso que Jesus nos disse, a nossa fé move montanhas. Se ela move montanhas, no sentido figurado, de nos ajudar a resolver problemas espirituais, problemas emocionais, ela também vai nos ajudar a resolver as questões do medo, as ocorrências desse medo, né? Então, prestemos atenção na nossa força espiritual. Nós já discutimos força de expressão, né? Já ficamos sabendo de todos os efeitos negativos do medo, né? Ou pelo menos da sua maior parte. Então, vamos observar aqui, o medo recua na razão direta
em que a disposição de atuar se faz mais forte. Da mesma maneira que o inverso é verdadeiro. É verdadeiro. Se nós nos deixarmos dominar pelo medo, não há pensamento que suporte o embate, a disputa, porque nós deixamos nos dominar. Mas quando nós entendemos a nossa disposição espiritual e colocamos em ação, o medo vai recuar. Seja qualquer tipo de medo. O domínio das situações, todas elas, é nosso. Nós somos um espírito encarnado. Nós somos uma alma em movimento, em ação. Na medida em que nos conscientizamos da nossa própria imortalidade, pronto, cadê a razão do medo? É por isso que o Manuel Filomeno diz que o medo recua na razão direta da nossa disposição. Nós nos dispomos a não sentir mais medo. Nós nos dispomos a entender as situações e nos posicionarmos de maneira lúcida e confiante. Entende? Nós já tivemos a oportunidade de colocar aqui o comportamento do Pedro quando Jesus lhe deu a tarefa de ajudar a filha do Jeremias. O Jeremias, aquele curtidor, né? Aquele que curtia couro. E o Pedro sai saltitante, feliz da vida, afinal de contas, Jesus lhe deu uma tarefa. Ele, Pedro, reconhece a importância dessa tarefa. Então ele sai saltitante, mas esquecido de se preparar para aquela tarefa. Quando ele chega na casa de Jeremias, ele encontra situações adversas. O comportamento do próprio Jeremias, que já está alcoolizado, o comportamento do filho, que já está furtando coisas do pai, né? E ainda ameaça ele, Pedro, né? Ameaça de agredi-lo. Né? E quando ele consegue encontrar a filha de Jeremias, ele já não tem mais condições emocionais, espirituais de agir. Porque não preparou antes, porque veio apenas então somente no impulso da tarefa que lhe foi dada. Esquecido de que ele, Pedro, tinha que se preparar. Preparar espiritualmente. Preparar mediunicamente. Embora naquele momento ele pouco conhecia sobre mediunidade, né? Mas temos sentimentos. O que o Kardec nos informa sobre mediunidade? Pouquíssimas pessoas são refratárias à ação dos espíritos. Então, essa ação repercute em nós. Em matéria de... licença um pouquinho. Em matéria de como é que eu digo? De intuição, de percepções, de evidência, de audiência. Então, se nós estamos preparados, vai para um ambiente adverso as suas condições emocionais, as suas condições morais. Há que ter um preparo, que provavelmente vai encontrar essas adversidades. No comportamento de um, na fala do outro, naquelas expressões, né, que as pessoas têm quando não acreditam em você. Ele, na condição de discípulo do Cristo, né,
Ele tinha que ter esse preparo, mas ele não teve e acabou não cumprindo a sua missão e volta entristecido porque não cumpriu essa missão, que não era tão difícil. Ele ia aplicar um passe na menina, né, e fazer uma oração, ajudá-la a perceber o que estava sentindo, o que se passava com ela. Apenas então, somente isso. Né? Mas ele não conseguiu. Né? E volta para o ambiente em que estava Jesus entristecido. E, claro, Jesus percebe e diz a ele: Pedro, eu apenas te disse para ajudar a filha de Jeremias. E não era para ficar olhando o entorno, o comportamento das pessoas. Sabe? Ficar escutando conversas que não pertencem à sua tarefa, que não condizem com a sua obrigação. Porque isso tira a serenidade da pessoa. Isso abala, inclusive, a própria fé. Porque, assim, numa fração de alguns minutos, ele vê o Jeremias alcoolizado, às voltas com uma mulher, né? Ele vê o filho furtando coisas do pai, e esse filho que ameaça de agredi-lo. Quando ele chega até a menina, cadê? Ele não sabe mais o que fazer. Ele não acha nele mesmo a força. Assim somos nós. Nós sabemos que tem um amigo, que tem uma família, que tem pessoas que estão nessa ou naquela situação. O preparo anterior ao encontro com essas pessoas é extremamente necessário. Porque nós vamos ofertar fluidos espirituais. Nós vamos ofertar até, como se diz, o passe, um bom pensamento, boas palavras, e onde encontrá-las se não as temos em nós, porque não preparamos. Né? Então, Manuel Filomeno nos diz aqui, né? O medo é herança moral jacente no espírito. Sabe? Jacente significa que está deitado, estendido, pertence àquela criatura. Nós carregamos isso. Né? E ao espírito compete o dever de considerar frontalmente a questão e empenhar-se por vencer. Então, o medo, em muitas situações, é fruto do nosso desconhecimento, da nossa ignorância, de não nos atentarmos com as forças espirituais nossas diante daquelas situações que aparentemente parecem adversas. Né? Então, nós temos que pensar muito, nós podemos usar a oração como ferramenta. Não apenas e não somente para vibrar para os outros, para os doentes, para os encarcerados, para aqueles que sofreram acidente. Não. Nós podemos fazer oração requerendo da espiritualidade amiga, do universo, forças para o nosso trabalho. Nós vamos para a casa espírita para desenvolvermos o estudo, por exemplo. Além de nos prepararmos antes, né, além de que esse preparo tem que ser constante na nossa vida, nós temos que considerar o preparo espiritual, mediúnico. Numa casa espírita, onde você está lá, está aparentemente numa harmonia. As pessoas estão ali, elas te ouvem, algumas
ou melhor, uma ou outra pergunta alguma coisa. Numa outra vez que você vai, a situação pode ser adversa. Aparecem pessoas extremamente questionadoras, que querem saber coisas que não têm nada a ver com o tema que você vai desenvolver, que você está desenvolvendo. E podem tirar a harmonia do estudo. Então, o palestrante, o expositor, o aprendiz espírita tem que estar atento. Isso em situações, assim, bastante, como é que se diz? De ocorrências normais. Agora, imagina situações extremamente densas. Você está dentro de um veículo, há um abalamento, uma batida, e você não sofre nenhuma avaria, mas pessoas ao seu lado, pessoas que estão dentro do veículo, sofrem algum tipo de contusão, algum tipo de ferimento, se desesperam porque têm medo da morte. E às vezes a batida nem é tão drástica. Mas as pessoas diante de situações assim, normalmente desesperam, perdem o equilíbrio pelo medo da morte. Então você tem que estar preparado. Porque vejamos bem aqui, que nos informa o querido instrutor. O instinto de conservação da vida induz, muitas vezes, o homem ao medo racional, compreensível, que assume o comportamento de cuidado, evitando a precipitação e a imprevidência. Então, esse é um comportamento que todos nós devemos adotar. Nós sabemos que é possível ocorrer alguma coisa no trânsito. Porque enquanto uns dirigem de acordo com as leis do trânsito, outros abusam e podem provocar acidentes. E essa provocação pode estar bem pertinho da gente. O espírita, principalmente, tem que ter esse controle, tem que ter essa racionalidade. Porque antes do desespero, há pessoas a serem socorridas. Há crianças assustadas que precisam de socorro. Às vezes, o pai ou a mãe, um irmão que está com essa criança está impossibilitado de conduzi-la. E nós precisamos atuar, agindo em benefício desse irmão, desse pai e dessa criança. Agora, se entrarmos em desespero, porque alguém bateu a cabeça e tem sangue escorrendo, porque alguém quebrou o braço, pronto. Não conseguimos fazer nada. E se utilizarmos essa disposição do instinto de conservação, em qualquer circunstâncias que possam trazer a exigência de cuidados maiores e mais urgentes, estaremos em condições de enfrentar aquilo. Né? Eu não me lembro agora o ano, eu acho até também que já falei isso aqui, de um lutador de boxe, Miguel de Oliveira, se não me falha a memória. Ele participa de um acidente, né? E vai simplesmente socorrer as pessoas. Como ele era forte, ele pega pessoas no colo e leva para o hospital. Por coincidência, ou por, sei lá, o acidente foi perto de um hospital, e ele ajudou a levar várias pessoas até a entrada do hospital. Quando aquela situação já está sob controle, os médicos que o conheciam falaram: Miguel, vamos fazer um exame para ver se você não foi
surpreendido por nenhum tipo de ferimento, porque às vezes você se fere por dentro do corpo e isso não vem para fora, então você acha que está bem. E ele não quis, só que ele tinha uma costela quebrada que nos próximos movimentos dele, de andar, de buscar a sua casa, essa costela sai do lugar e fere o pulmão dele e ele desencarna. Então, observe o quê? Que ele age racionalmente para cuidar, ajudar as pessoas e esquece de si mesmo. Sabe? E é esse instinto de conservação que nós temos que ter sempre alerta na nossa cabeça. Né? Porque, veja bem, extrapolando dessa situação normal, o medo é gerador de vários distúrbios e conflitos que se instalam e se revelam na nossa conduta. Né? Então, o nosso comportamento em relação ao medo tem que ser um comportamento lógico, sensato, confiante, de fé, a fé que raciocina, né? Para que a gente possa utilizar o instinto de conservação, aliado à fé que raciocina, nós temos uma ferramenta de alta qualidade espiritual em movimento a favor de nós mesmos. Né? Isso em termos de acidentes. E outras situações que nós vemos na vida. Né? Nós citamos aqui outro dia que tem pessoas que têm medo de entrar no cemitério de dia, que dirá de noite. Né? E, vamos dizer, se 99% dos espíritos estão ali. Você vai entrar, vai ouvir um silêncio. Eu me lembro que uma vez eu fui até o Rio Grande da Serra, até o Rio Grande da Serra, e eu fui numa empresa que eu trabalhei e eu tinha que pegar alguns documentos, né? Alguns laudos, e cheguei lá, me informaram que só ali 2 horas que me atender. E eu saí, procurei um lugar, fiz um lanche e fiquei dando volta na cidade e eu vi um cemitério. Quando eu olhei o cemitério, pequenininho, assim em cima de um como é que eu digo assim, quase uma colina. Né? E eu fiquei encantado com o cemitério. Quando eu entrei lá dentro, não tinha, como o cemitério do Araçá aqui em São Paulo, nosso cemitério é só, como se diz, vaidade, né? Os túmulos com mármores excessivos, construídos assim, construídos assado, com aqueles personagens que viveram na vida, né? Dessas criaturas, que eu sei que os seus despojos mortais estão lá ainda, é Luiz Gama. Mas eu não conheço o túmulo dele lá, porque nunca tive a curiosidade de entrar lá para ver, né? Mas eu sei, por causa da história dele que eu li e tal, mas e as pessoas comuns, que apenas têm uma posição de riqueza, ou porque é um empresário, e fazem aqueles túmulos espetaculosos, né? E esse cemitério que eu entrei, nossa senhora, era um encanto. E eu comecei a elevar o pensamento e raciocinar sobre as possibilidades do meu desencarne, mas na maior serenidade, na maior tranquilidade. Eu voltei para casa feliz da vida, só com aquela visita num cemitério que eu nem sabia que existia. Né? Quando a minha tia desencarnou, a tia Filhinha, né? Que o avô chamava ela de Filhinha, de um modo carinhoso, né? E eu fui no cemitério lá, aqui em Santo Amaro, né? Também fiquei encantado com aquele cemitério lá, sabe? Porque é um recanto
que a gente coloca os espólios mortais, que num primeiro instante, o espírito que saiu do corpo, ele toma consciência daquilo. E quando a maioria dos espíritos, cujos corpos estão ali, são de paz, são serenos, né? São lógicos, sensatos, não criam um ambiente, vamos dizer assim, de vibrações desatentas. Não, criam um ambiente de vibrações harmônicas. Né? Então, não há o que temer dentro de um cemitério. Né? Então, veja aqui, a parábola dos talentos que Jesus narrou, ela se refere ao homem que, ao invés de aplicar o seu talento, ele, por medo, enterrou esse talento. E não multiplicou, claro, ele enterrou. Como não multiplicou, como sucedeu aos demais, os outros dois. Motivo que o seu amo reprovou e tomou esse talento e ofereceu àquele que houvera feito aplicação dos recursos obtidos, né? Com proveito e destemor. Com proveito e sem medo. Então, observa que na parábola dos talentos nós temos uma alusão ao medo, o medo profissional de agir, o medo profissional de criar, de investir, sabe, de acreditar que o seu amo, que o seu chefe, que o seu patrão te deu essa oportunidade, vai lá e desempenha. Aplica os seus conhecimentos. Que, aliás, é para isso que nós estamos ligados à empresa. A empresa constrói carro. Aí você estuda engenharia ou estuda conhecimentos técnicos como ferramentaria, como torno, como fresador, soldador, coisas desse tipo, desenhista. Vai lá e aplica esses conhecimentos. E procura, inclusive, desenvolvê-los mais, ampliá-los. Agora, se você for, mesmo como profissional, e ficar acanhado, dali a algum tempo a empresa despede você porque você não está produzindo, porque você tem medo de produzir. Então, o medo nos leva a refletir sobre o nosso próprio comportamento, a nossa conduta. Então, como nós vimos no começo, a oração é a ferramenta que vai diminuir até extinguir o medo. Né? Isso nos leva ao conceito de que a consciência de responsabilidade é um antídoto para o medo. A despeito do que está ocorrendo ao redor de nós temos que ter consciência de responsabilidade para, como se diz, fortalecermos a nossa própria ação. E eu sou responsável por ter que levar determinado objeto, determinada ferramenta, determinadas informações até um determinado lugar, uma determinada empresa. Agora, se eu ficar com medo porque está ocorrendo isso ou aquilo, eu vou naufragar na minha missão. Entende? Então, eu li um livro recentemente, chama-se A Última Carta de Paulo de Tarso, né? Que foi encontrada no seu bolso quando ele foi assassinado. E o cristão, agora não me lembro o nome dele, que encontrou, guardou aquela carta. E ele sabia que aquela carta era endereçada a um outro discípulo lá na Palestina. E aí essa criatura que pegou, falou, eu preciso achar alguém para levar até lá. E nas ocorrências, vamos dizer assim, colaterais, tinha um gladiador
que se rebelou contra o comportamento do Império e fugiu. Fugiu e vivia às escondidas, né? Aí alguém encontrou ele, falou, ele forte, falou, ele tem condições de levar, né? Porque naquele tempo, né, não se viajava de avião, nem de navio, era muito caro e muito demorado, né? Carro, então, nossa, meu Deus do céu. E aí deu essa carta para esse cidadão levar até lá. E aí começa toda a maratona da história, né? Até ele chegar lá. Aí descobrem ele, sabe? Os inimigos começam a perturbar os seus passos pelo caminho, mas ele se dispôs a entregar essa carta lá na casa do caminho. E conseguiu, porque ele não teve medo. Porque ele colocou essa entrega com uma missão da sua vida. Quando ele começa, num período anterior a isso, ele sofre um atentado e passa até por alguns meses sendo cuidado por cristãos que ele odiava. E aí ele começa a conhecer os cristãos. E vai mudando. Emocionalmente, moralmente, ele vai mudando. E percebe que o cristianismo não era aquele, como é que eu digo? Aquele veneno que o Império Romano destilava contra o povo. Sabe? Impunha, ele queria matar. O Império Romano, a gente sabe que está na história, queria acabar com todos os cristãos. E aí ele começa a enxergar a força do cristão, que passava por cada situações temerosas e vencia. Vencia pela fé, vencia pela tenacidade, vencia porque acreditava muito naquilo que estava desenvolvendo, né? E ele chega até a casa do caminho e entrega isso. Mas é um exemplo de quem não conhecia o cristianismo e ainda tinha lutado contra os cristãos, né? Aí ele é curado pelos cristãos, e não é só pela cura, pela conversa, pelos conhecimentos que eram veiculados constantemente entre os cristãos, e ele ouve isso todo dia. Ele foi curado, além da questão dos ungüentos, das coisas que usavam na época, ele foi curado à base de passe, de cura espiritual mesmo. E aí a consciência o leva a mudar de opinião, né? Então, o que acontece, né? Com essa consciência de responsabilidade que vai nascendo dentro dele, ele faz toda a luta para chegar até Jerusalém para entregar essa carta, essa última carta do Pedro, né? Pedro não, do Paulo, né? E nós temos muitos exemplos que é preciso superar o medo para alcançar objetivos. Que não devemos nos deixar nos dominar pelo medo. Como nós vimos em lives anteriores, o medo paralisa, o medo não deixa raciocinar, o medo é um obstáculo muito forte. Agora, nós vemos esse medo na parábola do talento, né? Aquele que não quis, ficou com medo e enterrou a moeda. Enterra o recurso recebido. O medo nos leva a enterrar os recursos recebidos. Dentro, como é que eu digo assim, do espectro mediúnico, né? Quantos de nós sonhamos
em manifestar espíritos de alta estirpe, espíritos que nós chamamos aqui de evoluídos, né? O Victor Hugo, sabe? O Leon Denis. E, no entanto, não conseguimos. Nós vamos tomar consciência das possibilidades mediúnicas ao longo do tempo. E vamos observar, por exemplo, que a psicografia, por exemplo, não estava no nosso caminho, não estava no nosso enredo, né? E descobrimos também que os nossos desafetos, que às vezes até inimigos, que faziam parte da corte dos nossos relacionamentos. Que só o estudo, a perseverança, a dedicação, né, o compromisso com a doutrina espírita nos levaria a o melhor relacionamento com essas criaturas, né? Então, nessa vida, não tem ainda Leon Denis, né? Não tem ainda Victor Hugo, André Luiz, Emmanuel, não tem. Quem sabe numa próxima, talvez não terão eles, mas terão outros tão desenvolvidos quanto. Mas é preciso que tenhamos a tenacidade de desenvolver esse compromisso e levá-lo até o seu final, né? Então, nós vamos observar, voltando à questão do medo, que o medo pode ser combatido com todos os valiosos recursos ao nosso alcance, desde a oração à ação feliz. Vamos buscar mais um exemplo, né? Divaldo Franco foi perseguido por 31 anos por um espírito obsessor, que quase conseguiu fazê-lo suicidar-se, né? Num determinado momento da vida dele, ele recebe uma criança e já desenvolve os sentimentos de adoção. E esse espírito percebe que ele vai adotar a criança. E aí ele fala, você vai adotar essa criança? Ele falou, eu vou. Ela chegou para mim com amor e eu vou amá-la por toda a minha vida. Aí o espírito recua, fala, meu irmão, esse espírito que você está recebendo é minha querida mãezinha. E o Divaldo fala para não tem problema, eu vou amá-la assim mesmo. Porque independente de ser sua mãe, é um espírito que nesse momento está tendo amplas necessidades. E o espírito recua de continuar perseguindo. Então, observa o quê? Que o Divaldo combate os medos, provavelmente ele teve medo desse espírito, né? E tantos outros, né, que incomodou, vamos dizer assim, a sua esfera mediúnica. Ele combate com amor, com serviço, com fé, esse medo. E vence. E nós temos que, em observar isso, porque essa é a grande finalidade do Espiritismo, quando a gente observa os efeitos dos recursos que o Espiritismo tem, quando a gente observa isso, nós vamos aprender a combater o medo através da fé e do conhecimento. Então, não é difícil, né? Segundo o próprio Espiritismo, o medo é combatido. Conhecimento e prática dos ensinamentos morais. Porque ter medo, eu tenho medo de um espírito obsessor, um exemplo, mas eu continuo com vícios, com comportamentos inadequados ao aprendizado espírita. Eu continuo orgulhoso, avarento,
egoísta. Eu continuo causando intrigas entre os meus familiares, meus amigos. Então, eu estou dando força aos meus desafetos. Porque o espírito obsessor, ele vai nos agredir até pelos pontos da nossa fraqueza. A nossa fraqueza moral. Então, observe, segundo o Espiritismo, o medo é combatido com fé, conhecimento e prática dos ensinamentos morais. A doutrina espírita enfatiza a importância de compreender a realidade da vida espiritual, a reencarnação e a justiça divina, além de praticar o bem e a fraternidade. Ajuda a realizar a oração e o evangelho no lar, sabe? A fortalecer a fé e buscar auxílio espiritual através da água fluidificada e do passe. Observe, nós temos recursos em mãos e precisamos aprender a utilizá-los. Assim como nós vamos para o hospital, nós fomos internados por algum motivo. O que nós temos que fazer? Ficar lá reclamando, chamando enfermeiros a toda hora, criticando os médicos do hospital? Não. Temos que procurar entender o porquê daquela doença, observar o efeito da medicação em nós mesmos, agradecer a Deus através de oração por ser esses efeitos positivos, diminuindo nossas dores, e confiarmos no Pai. Agora, se nós formos para o hospital com medo da morte, sabe? Tem pessoas que fogem do hospital porque têm medo da morte. Eu não vou ficar aqui, não. Aqui é lugar de louco, aqui é lugar de doente. Eu não sou doente, a pessoa até se engana. E não é assim, minha gente, sabe? Nós precisamos aprender a utilizar todos os recursos que a doutrina espírita nos oferece em benefício de nós mesmos. Porque na condição de médiuns, também podemos ser enfermeiros dos problemas de ordem emocional, dos problemas de ordem fluídica, dos problemas de ordem mediúnica, que é só aquela pessoa está passando. E nós seremos enfermeiros, utilizados por espíritos interessados no bem-estar dessa ou daquela pessoa. Então, busquemos combater em nós essa questão do medo, né? Como eu já disse para vocês uma vez, fui numa casa espírita e as pessoas que trabalhavam com, inclusive, naquele sistema de vibrações, de sustentação, uma senhora disse para mim: eu tenho medo dos espíritos. E se tiver, em meio a essa sustentação, com o pensamento focado no bem-estar do outro, e uma entidade, às vezes benigna, vem te auxiliar nisso. Envolve-te em fluidos. Por desconhecimento, você se assusta. E aí? Desequilibra todo o tratamento que está sendo aplicado naquela pessoa, por causa de medo. Agora, como ter medo de espíritos se eu sou um espírito? O espírita tem que se conscientizar de que ele também é um espírito. Quando a gente dorme, a gente vai para o mundo espiritual. Pode não ser um mundão maravilhoso, porque isso depende de nós mesmos, né? Então, do que a gente pensa, do que a gente sente, daquilo que a gente procura, né? Nós vamos observar
que não é tão temeroso ter medo. Que, aliás, é até salutar, que nos faz prestar atenção nos mínimos detalhes da nossa relação mediúnica com a vida. Porque a mediunidade, ela não pertence ao centro espírita. Ela não pode ser praticada apenas no centro espírita. Ela não deve. Porque a mediunidade está conosco 24 horas por dia. Então, se nós estivermos num trem lotado, nós somos médicos. Se estivermos dentro de um templo religioso, seja ele qual for, e que nós fomos levados até ali por algum motivo, algum amigo, alguma amiga, algum parente casou naquele templo, nós vamos lá. Nós temos que entender que lá naquele templo tem entidades espirituais fazendo coisas muito ótimas, muito boas. Entendemos? Então, nós podemos combater o medo através do conhecimento, da fé. Nós podemos buscar o conhecimento sobre a vida física e espiritual, que é obtido hoje pela ciência, pelo intercâmbio mediúnico. É a principal ferramenta contra o medo. Olha, presta atenção. O conhecimento sobre a vida física e espiritual, já hoje obtido pela ciência, a ciência espírita, que o Kardec desenvolveu, é um dos primeiros a desenvolver essa ciência através do intercâmbio mediúnico. É a principal ferramenta contra o medo. Então, observa, por exemplo, hoje em dia, né, nós não temos mais as reuniões, as sessões de materialização de espíritos. Para participar de uma reunião dessa, há que se ter condições especiais para isso. Tem que ter equilíbrio emocional. Tem que ter um domínio sobre o conhecimento, sobre a visão, sobre a sensibilidade para participar. Porque uma reunião de materialização, uma sessão de materialização, exige de todos doações fluídicas, doações espirituais, morais. Então, se tiver medo, porque o espírito vai ser materializado para nós segundo a última vestimenta física que ele teve na sua última encarnação. Então, ele pode não agradar aos nossos olhos. E se ele materializar faltando um braço, coisas desse tipo, e o doador ficar com medo. Então, nós temos que entender que a fé e a confiança em todas as ocorrências de trabalhos espíritas tem que ser uma constante na nossa estrutura emocional, moral e espiritual, para que possamos contribuir com alguma coisa. Às vezes não somos médiums, ostensivamente falando, mas podemos doar alguma coisa? Podemos. Vibrações, sentimentos. As vibrações podem se configurar até fluidicamente, entende? Para a gente entender como é que é isso. Então, o medo aí vai só atrapalhar. A fé em Deus
e a confiança de que tudo ocorre para o nosso aprendizado é fundamental. Tudo ocorre para o nosso aprendizado. Quando nós abrimos as portas da mediunidade, ou melhor, quando a nossa mediunidade, quando as portas da nossa mediunidade é escancarada pela ação de espíritos, nós vamos observar que esses espíritos às vezes sabem menos do que nós. Precisam de ajuda. Agora, se nós tivermos medo, quando a gente tem medo porque desconhece é uma coisa. Agora, depois que começou a aprender o espiritismo, não faz mais sentido ser mesmo. Né? Então, entender a certeza da reencarnação e que a vida terrena é um aprendizado para a eternidade ajuda a diminuir o medo. Como pode isso? Como pode acontecer isso? Porque nós vamos entender que todas as criaturas, e quando pensamos em todas as criaturas, nós estamos inclusos, né? Caminhamos na esteira da eternidade. Então, tudo que se nos ocorrer mediunicamente é através de relacionamentos que nós tivemos no passado. Não tem nada extraordinário. Deus não colocou nenhum obsessor na nossa vida. Nós trouxemos espíritos desajustados, desarmonizados para a nossa vida com o nosso comportamento anterior. Hoje, o grande benefício, a grande valência, estamos dentro do aprendizado da doutrina espírita. Não há mais razão para ter medo. Porque hoje sabemos que a oração e o conhecimento são os grandes antídotos contra o medo. Uma das finalidades do Espiritismo, buscarmos a sabedoria dos ensinamentos do Cristo para ser uma pessoa melhor, ouvir os outros e praticar o bem. Então, no passado, aprendendo em outros conceitos religiosos, nós tínhamos medo do diabo, nós tínhamos medo de espíritos malfazejos. Hoje nós compreendemos que o diabo não existe e que os espíritos malfazejos estão apenas e não somente adoecidos moralmente, que são tão carentes quanto um espírito que não tem conhecimento. Então, qual é a razão para sentir medo? Né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, estou baixando aqui para pegar água. Nós vamos agradecer ao Pai por mais essa oportunidade, né? Porque hoje nós conseguimos compreender que ajudar o próximo e trabalhar em benefício do bem alivia o medo. Então, qualquer tarefa que desenvolvamos na casa espírita e no nosso dia a dia vai diminuir, se existir em nós, essa questão do medo. Né? Então, vamos agradecer ao Pai, agradecer a Jesus, que é o exemplo de coragem espiritual. É um exemplo de luz, de amor, né? Mas de coragem espiritual. Porque imagina Jesus, o Espírito iluminado,
descer no mundo primitivo. É claro que ele seria rechaçado por incompatibilidade espiritual com a humanidade aqui presente. É mais ou menos isso que aconteceu. Até hoje, ainda temos dificuldade para entender o ensinamento do Cristo quando ele diz: se alguém lhe ferir na face direita, ofereça à esquerda. Então, imagina aquela época. Meus irmãos, elevemos o pensamento agora, gratos por tudo que nós recebemos nesse pequeno passo de tempo. Agradeçamos a direção espiritual do Núcleo de Estudos Espíritas Carmo Lixúcio. Agradeçamos aos espíritos que conduzem o aprendizado espírita em todo o Brasil. Agradeçamos aos nossos protetores, aos nossos tutores. Estendamos os nossos pensamentos em forma de vibrações de harmonia, de paz, de amor, por todos os necessitados desse nosso Brasil, que a gente ama a despeito de tudo que acontece aqui. Porque nós temos que considerar que a nossa mídia exalta o que é ruim, o que é grotesco, e não nos deixa ver, ou pelo menos tenta evitar que vejamos o bem, a luz, o que é bom, o que é harmônico. Então parece que o mal é muito grande, é muito forte. Mas como diz uma canção de um poeta, no geral, o bem nunca perdeu para o mal. Elevemos o pensamento em oração, agradecidos a todos, a Jesus, a Deus, aos amigos espirituais, e para encerrarmos o nosso aprendizado de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todos sempre. Que assim seja. Que todos tenham um feliz final de semana e até a próxima semana, com a graça de Deus. Que assim seja.